Agora queria convidar o pastor Ronaldo, por favor. Pastor Ronaldo é um amigo nosso de juventude, de muito tempo. E a gente estava conversando um pouquinho ali, porque o filho mais velho deles, o Mateus, veio um pouquinho antes do Natal. Ele está morando em outro estado, veio com a esposa, está em Manaus, pertinho. E resolveu fazer um churrasquinho para os amigos, né? Então, ele tinha me falado que viria com a Janete também, viria com a esposa, mas ele resolveu pedir à mamãe para ajudar a preparar umas coisas lá, para fazer um churrasco para os amigos antes de voltar, antes de ir embora. São as coisas, né, que a gente vai passando desde pequenininho, né? A gente acha que vai acabar, mas continua, né? Mas bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe, tá bom? Uma alegria ter você aqui. Que Deus te use para a glória dele. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu estou lendo a cartilha direitinho, que ele me chamou de novo para estar aqui pregando. Já tem alguns anos que eu tenho o prazer de estar aqui. E é sempre muito prazeroso estar com os irmãos e pregar a palavra, participar desse momento de comunhão. Eu queria, pastor, o senhor falou da irmã, que nós conversamos lá, veio um pedido? Ah, não, foi você mesmo que... Entendi. Pensei que fosse uma coincidência. Mas, enfim, irmãos, como o pastor Gilson falou, minha esposa deveria estar aqui, eu sou pai de 2 homens, um já casado, trabalha lá em Manaus, e um outro de 15, que serve lá conosco em Nova Iguaçu, é músico da igreja, toca nos adolescentes, ajuda nos cultos de domingo, e a gente vai assim servindo a Deus, assim como os irmãos têm servido aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fala exatamente sobre o contexto de família, que é o culto qual nós estamos hoje aqui, é um culto da família, mas também eu quero falar a respeito da igreja, porque precisamos entender que família e igreja caminham juntos, porque na verdade o que constitui uma igreja é o ajuntamento de famílias. Quando as famílias elas se juntam, como é o caso aqui, diversas famílias, nós formamos a igreja. E hoje eu quero dividir uma palavra com os irmãos a respeito disso, que está lá no livro de Neemias, no capítulo 4, abra por favor sua Bíblia, Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, a gente vai pegar, no meio do caminho aí, a trajetória desse homem, Neemias, e eu quero apenas situar os irmãos nesse ponto aí. Enquanto os irmãos abrem no texto, Neemias capítulo 4, para que nós cheguemos aqui nesse ponto da leitura, todos nós sabemos que, vamos ficar de pé, isso, por favor. Se você já fez o curso de panorama bíblico, não é isso, Guilherme? Guilherme está ali. Senti sua falta aqui, mas vi que você está aí. Você que fez o curso de panorama bíblico, você já sabe o que eu vou falar. Nós tínhamos o reino do norte, o reino do sul, que foram levados cativos, o primeiro pela Síria e o segundo pelos babilônicos. E ficaram ali cativos por 70 anos. Depois desses 70 anos, eles foram libertos pelo rei persa, que assumiu Ciro, e eles foram voltando. E essa volta de 3 momentos. Primeiro, veio um homem chamado Zorobabel para organizar toda a questão ali em Jerusalém. Depois veio Esdras para restaurar o culto, porque durante 70 anos ficaram numa terra pagã. Então Esdras ele veio juntamente com mais uma parte do povo que estava cativo para restabelecer o culto de louvor a Deus. E depois, posteriormente, veio Neemias. Neemias veio
por um chamado que ele teve no seu coração, está lá no capítulo 1, ardeu no seu coração o desejo de restaurar os muros da cidade de seus pais, como diz a palavra. Então, ele retornou, ele viu a decadência da sua cidade, viu os escombros, dos muros de Jerusalém, e ele veio para restaurar aqueles muros, para que a cidade voltasse a se restabelecer. Mas chegando lá, obviamente, ele encontrou opositores ao seu desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E aí chegamos ao ponto da leitura, no capítulo 4, que a Sociedade Bíblica coloca aí a defesa contra os adversários. Diz assim, capítulo 4, verso 1, tendo Sambalate, que era um dos opositores, ouvido que edificávamos o muro, dizendo aí, Neemias ardeu em ira, e ele se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos, é do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-ar isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, já Neemias em oração, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, não lhe risques de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, a sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispunha-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Amém e amém. Vamos orar. Pai, graças te damos pela leitura da santa palavra do Senhor. Agora pedimos a Deus, fala com cada um de nós, na medida das nossas necessidades. O Senhor sonda o nosso coração, e o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nessa manhã, Pai. Oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Eu vou fazer mais algumas leituras, mas o contexto, irmãos, naquele momento era exatamente esse. Quando você ler lá no capítulo 1, você vai ver que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele vivia em meio à nobreza do seu rei, do reinado desse Artaxerxes, e ele tinha uma condição extremamente confortável e privilegiada ali, exercendo a sua função.
até que a notícia de que os muros da cidade dos seus pais estavam completamente destruídos, ardeu imediatamente no seu coração o desejo de retornar e contribuir para a reconstrução daquela estrutura, que antes protegia os habitantes até a tomada babilônica, ali em Judá. Enfim, e Neemias, ele caminhou por 1.600 quilômetros até chegar na sua cidade. Eu quero dizer, irmãos, e isso deve ficar como a primeira lição desse texto para mim e para você. Muitas das vezes Deus nos tira de uma situação de conforto para que possamos fazer a sua obra. Porque a obra requer de nós, igreja e família, que nós devamos dar a nossa cota de sacrifício, porque a obra de Deus, ela é feita dessa forma, com sacrifício, com empenho, com dedicação, com perseverança, de forma incansável, da minha parte e da parte dos irmãos. Assim a obra caminha, assim a obra cresce. E esse desejo ardeu no coração daquele homem, um grande desafio. Você restaurar uma estrutura completamente destruída. E uma missão que não dependia exclusivamente dele. Sozinho, Neemias, olha, seria impossível ele restabelecer toda a estrutura daquela muralha. Mas ele foi, e no decorrer da leitura, desde o capítulo 1, no capítulo 2, você lê em casa, ele chegou lá e ele orou, e ele falou com Deus, e ele viu o tamanho do seu desafio, e ele convocou aquele povo que estava ali triste, abatido, porque estavam vindo de um cativeiro de 70 anos, longe de amigos, longe de familiares, que muitos morreram, outros ficaram abandonados lá, à própria sorte. Muitos morreram abandonados por não terem o que comer, porque a cidade foi totalmente destruída e saqueada. E isso ardeu no coração de Neemias de fazer aquela obra, porque ele teve compaixão do seu próprio povo, e relembrou, e depois desse capítulo 4, a gente vê que muitos dos anciãos que retornaram com Neemias, também com Esdras e com Zorobabel, eles lamentavam, porque eles viram a pungência, arquitetônica e grandiosa do templo de Salomão, que havia sido destruído. E ele retornou, e os inimigos não quiseram. Havia de imediato uma oposição para que os muros fossem reconstruídos. Na verdade, aqueles opositores queriam que os muros permanecessem como estavam, destruídos, porque eles temiam a reconstrução e temiam também o povo de Judá que estava retornando. Irmãos, oposições sempre haverá na vida de cada um de nós. Não há momentos em que passemos nesse mundo sem que a gente viva momentos, ainda que breves, de dificuldades e tribulações na nossa vida. E às vezes a gente reclama, o que é muito natural da nossa humanidade, reclamar que estamos passando por um momento de dificuldade, um momento difícil na nossa vida. Mas é importante que nós olhemos para esses momentos como oportunidades para que a gente cresça. Se nós olharmos a história da igreja, a gente vai perceber que em todos os momentos que a igreja cresce, não por coincidência, mas por provisão, a igreja estava passando por dificuldades. A igreja cresce, irmãos, ela se fortalece nas dificuldades. Por quê? Porque é na dificuldade que nós olhamos para o Senhor. Então nós não olhamos, pastor? Sim, a gente vem ao culto, participa, temos uma vida devocional, mas quando o calo aperta,
a gente dobra os joelhos, a gente se quebranta mais, a gente passa a depender ainda mais do socorro e da provisão de Deus. Nós somos assim. E nós precisamos, irmãos, nutrir esse desejo que houve lá no coração de Neemias, para amarmos cada dia mais a obra de Deus. Precisamos ter compaixão da igreja como um corpo. Precisamos, irmãos, orar pela igreja. Temos vivido dias difíceis, dias de muitas expectativas, e os irmãos sabem exatamente o que eu estou dizendo. O Brasil vive um momento onde a divergência é muito grande, e isso tem entrado inclusive dentro da igreja e dentro das famílias. E nós precisamos nos posicionar biblicamente diante de todas essas coisas, de toda essa situação. Aqui nós vamos ver nesse relato do livro de Neemias, como Neemias procedeu diante da oposição, diante da confusão que acabamos de ler, que era suscitado naquele momento em que eles estavam reconstruindo aqueles muros. E a Bíblia diz que assim que os opositores se levantaram, Neemias orou. Neemias buscou ao Senhor, e não apenas orou, a Bíblia diz que eles agiram. O verso 6 diz que assim edificamos o muro, mesmo em meio a toda oposição, e todo o muro se fechou. Ou seja, mesmo com toda oposição, irmãos, com toda confusão suscitada ali, eles não deixaram de trabalhar, não deixaram de cumprir com a missão. Qual era? Restaurar os muros, restabelecer a ordem naquele lugar, na cidade que era a cidade deles. E eu percebo que hoje a igreja está fragilizada. A igreja precisa de uma restauração. Há brechas em nós que precisam ser reparadas, fechadas, tampadas. E Neemias aqui, ele ilustra muito bem e nos ensina com a sua experiência como nós podemos restabelecer as estruturas da igreja e da família. Porque, como eu disse no início, é importante a gente contextualizar igreja e família e colocarmos, como posso dizer, colocarmos dentro de um mesmo contexto, porque nós vamos ver aqui que a família e a igreja, elas caminham de forma muito íntima, bem juntos. Então a oposição, ela, mesmo diante da oração e da ação de Neemias e do povo, a oposição não cessava, irmãos, e não cessa. Então Neemias, ele tomou uma atitude. O verso 9 diz ele: mais uma vez nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra ele de dia e de noite, vigilância ininterrupta. Vigilância a todo tempo. Assim, a igreja e a família precisam caminhar uma vigilância sem interrupções. Precisamos a todo tempo estarmos ligados ao Senhor. Precisamos a todo tempo participar da obra, estarmos comprometidos com a igreja, comprometidos com a família, comprometidos uns com os outros. E como eu falei da fragilidade da igreja, hoje famílias estão divididas por tudo que tem acontecido nos últimos tempos em nossas famílias, ou no nosso país. Isso tem trazido divisões dentro de casa, irmãos. E essa não é a vontade de Deus para nós, para a igreja. De forma muito sucinta, todos esses fatos têm minado,
família e igreja. Porque o envolvimento é muito grande, o comprometimento é muito grande. E nós precisamos, como igreja, como família, precisamos voltar os olhos para a cruz. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem tão somente e exclusivamente do Senhor. Irmãos, a nossa expectativa, a nossa esperança, ela não pode estar em homens, precisa estar em Cristo, na palavra do Senhor, na mensagem do Evangelho. Precisa. E a igreja, assim como a família, precisa, como lemos agora aqui, dia e noite. Lembro-me do Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele diz: aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós trabalhamos, temos as nossas atividades, sim, e isso é extremamente importante, mas mais importante do que qualquer coisa é termos uma vida diante do Senhor, é termos uma vida comprometida com o Senhor e com a igreja, que é a obra que Deus nos comissionou para fazer. Então temos que voltar os nossos olhos. E ele continua, ele colocou no verso 13, então pus o povo diante da oposição por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro. Irmãos, eu fiquei lendo isso aqui, eu inclusive sublinhei na minha Bíblia, mas o que ele quis dizer? Eu fiquei imaginando, né? Colocou o povo por famílias, em lugares para que pudessem ficar vigiando. Por que por famílias? Imagina, se eu pegasse a família Barbosa que está aqui, botasse o Luizinho numa esquina, botasse a Adriana nos portões e botasse o Theo lá nos fundos. Como que a família iria vigiar? Certamente ficariam com o coração inquieto, né? O que está acontecendo ali? Ele colocou por famílias. E é assim que nós devemos enfrentar as dificuldades na nossa casa e devemos enfrentar os desafios da igreja em família, unidos, num só propósito, numa só visão, numa só fé, numa só direção, ouvindo e atendendo ao nosso único Deus. E a Bíblia diz que ele colocou em lugares baixos e abertos, irmãos, baixos para que os inimigos não pudessem vê-los, e abertos para que eles pudessem ter uma visão ampla. Nós não devemos nos expor muito, irmãos. A igreja não precisa se expor, a não ser para pregar a palavra de Deus. A minha esposa, que não está aqui, uma vez, ela, incomodada com tudo isso que está acontecendo, Deus falou o coração dela e ela compartilhou comigo. Ela falou que Deus falou claramente: não se exponha por nada dessas coisas, se exponha por mim. E essa é a verdade. Quando nós formos lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, a gente vê exatamente Jesus instruindo a tudo isso. Bem-aventurados sois se perseguidos por causa da justiça. Jesus em momento nenhum falou: sai brigando, sai falando, sai discutindo. Não, bem-aventurados sois se por causa da justiça vocês sofrerem. Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados se disserem mal contra vocês, vocês são bem-aventurados. Então nós devemos, irmãos, saber qual é o nosso real papel nesse mundo. A nossa verdadeira missão nesse mundo é buscar a Deus. As nossas armas não são e não devem ser as armas desse mundo. As armas da igreja é a oração.
A arma da igreja é a intercessão, é clamar. Irmãos, entendam bem, eu estou falando de igreja. O papel de cidadão é outra coisa. Agora, no contexto de igreja, de servos, de filhos de Deus, nós temos que seguir essa lição, a palavra que Deus nos deixou. E Neemias nos dá esse exemplo. Então ele colocou estrategicamente as famílias para vigiarem de dia e de noite ali. E ele diz, o verso 14, eu mesmo inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Aqui a gente percebe que não havia diferenciação entre o mais humilde, o mais pobre, e os nobres e os magistrados. Todos estavam comprometidos com o mesmo objetivo: restaurar os muros. É uma obra, irmãos, de todos nós. Todos nós devemos colocar, como diz a palavra de Deus, a mão no arado. Todos nós devemos nos comprometer com a obra do Senhor. Todos nós devemos estar comprometidos com a saúde da nossa família, o bem-estar da nossa casa, ainda que haja oposições. E como tem sido difícil. Ontem eu fiz um casamento da minha sobrinha, a caçula do meu irmão mais novo, e nós estávamos lá depois da cerimônia, e meu pai estava do meu lado, vai fazer 80 anos agora, criado na igreja batista, e estava do meu lado, e ele vendo lá os jovens, né, dançando e tudo, e ele falou, é difícil um jovem desse permanecer na igreja. E é verdade, irmãos. Hoje o mundo está com muitas facilidades, muitas conveniências, muitos atrativos, muitas facilitações, ludibriando, né, de uma forma muito intensa o coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E aí está um enorme desafio para mim e para você, para as nossas famílias, para os nossos lares. Os opositores estão aí diariamente, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, na rua, nas amizades, enfim, em tantos lugares. E esse é o nosso desafio. E a esse desafio, como diz aqui, temos que permanecer em guarda, dia e noite. O quadro, ele pode parecer totalmente adverso, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos, irmãos, parar. Nós acabamos de ler aqui que eles mesmos, os trabalhadores disseram, olha, o fardo está pesado, são muitos os escombros. Mas eles não desistiram. E aqui Neemias continua no verso 14, ele diz, não os temais, não temam os inimigos, pelo contrário, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E ele diz, pelejai, lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, por vossa mulher e vossa casa. Esse é o nosso desafio, pelejar, buscar dia, noite, incansáveis, perseverantes, não olhando para o tamanho do desafio. Quantas famílias aqui estão enfrentando desafios, assim como eu, todos nós, irmãos. Aos nossos olhos, um maior, outro menor, mas nós não temos como medir isso. Mas os desafios estão aí diante de nós. E nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para o tamanho do desafio, mas, como diz aqui, devemos lembrar do nosso Senhor grande
e temível. Um Deus que a Bíblia diz que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, se eu e você depositamos a nossa esperança tão somente no Senhor, irmãos, entenda isso. Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é incomparável, Ele trabalha a nosso favor. Precisamos entender isso e viver, irmãos, essa realidade na nossa vida. Deus trabalha a favor daqueles que depositam nele a sua esperança. Você entendeu isso? Deus lá no seu trono, Ele trabalha a nosso favor. Ele ouve a nossa oração. Ele enxerga as nossas lágrimas de noite, lá no nosso quarto, quando a gente olha no relógio e vê que já é alta madrugada e os nossos filhos não estão na cama. Isso dói, irmãos. Mas Deus, Ele está vendo a nossa dor. Ele se compadece da nossa dor, do nosso choro, e Ele ouve a nossa oração, e Ele age. Certamente não no tempo que nós queremos, o que talvez nos aflige ainda mais, mas Ele trabalha. A gente pode não estar enxergando, mas Ele trabalha aqui, onde a gente não consegue enxergar, no coração, na mente. Ele está trabalhando, Ele está agindo. Por isso nós não podemos desistir, não podemos parar. Verso 15, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado, Deus havia frustrado o desígnio, o plano deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Irmãos, isso aqui é tremendo. Eu vejo claramente aqui, como eu vejo lá a saída do Egito, eu já vejo um esboço de família, pessoas reunidas, ou como nós sabemos, os clãs reunidos, família A, B, C, D de todos. Quando você lê o livro de Neemias, você vê a relação daqueles que retornaram, diversas, centenas, milhares de famílias, assim como lá a saída do Egito. Então, o Antigo Testamento, Deus, Ele já vem esboçando aquilo que iria acontecer, não apenas a família, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja. Ele já vinha esboçando tanto a família como a igreja, que se solidificou ou foi instituída lá em Atos dos Apóstolos. A igreja, ou melhor, a família formando a igreja. E ele continua, daquele dia em diante, verso 16, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um das mãos, e fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Comprometimento com o objetivo, com a missão. E eu e você, no contexto de igreja, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um chamado para contribuir com a igreja, contribuir com o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu já tenho 60, eu já tenho 70. Que bom, você tem sabedoria para instruir, você tem sabedoria e experiência para orientar, para aconselhar. Olha que beleza, aconselhar os mais jovens, aconselhar os mais inexperientes. Todos nós temos um lugar, temos um papel, uma função a exercer no contexto de igreja.
Ninguém na igreja é descartável, irmãos. Todos nós somos extremamente úteis à obra de Deus. E eu tenho certeza que não falta trabalho a ser realizado na igreja. Assim como na família, nós temos um desafio, nós temos uma missão que nós não podemos desistir. E a Bíblia diz que cada um sabia da sua responsabilidade, cada um cumpria com a sua responsabilidade, por vontade própria, tomavam as suas cargas, cada um sabia exatamente o que tinha que fazer. Irmãos, isso aqui nada mais é do que a igreja reunida em família, sendo dirigida por Deus, conduzindo todas as coisas aqui. As famílias reunidas, as famílias ali apostos, em vigia, em vigilância constante. E o mais interessante, ele diz aqui, cada um fazia com uma mão a obra que lhe cabia, e com a outra segurava a arma. Seguravam a arma. Um contexto diferente do nosso hoje. Lá era arma literal, meu irmão. Eram as espadas, lanças e arcos. Hoje, graças a Deus, não temos essa necessidade. Hoje a nossa arma é essa, a palavra. Hoje a nossa arma é a oração. Hoje a nossa arma é a nossa intercessão. Hoje a nossa arma, muitas das vezes, é o silêncio. A sabedoria de silenciar, de não falar. A sabedoria de não se expor, a não ser, como eu falei, pela obra, pelo evangelho. Eu preciso me mostrar para as causas do reino de Deus. E aqui nós vemos que o Senhor, Ele provê, irmãos, quando a igreja se posiciona, quando nos posicionamos em família, como pais, como mães, o Senhor, Ele provê, Ele ouve e Ele age a nosso favor. A Bíblia diz que diante da oposição e por intermédio da oração e da perseverança daquele povo, Deus frustrou os planos dos opositores. Irmãos, Deus, Ele vê a nossa luta. Eu me lembro quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus o direcionou para isso. Quando eles estavam chegando diante do mar e perceberam que o exército de Faraó vinha na retaguarda, eles se viram entre o mar e o exército de Faraó. A Bíblia diz que Deus viu da nuvem o exército de Faraó e agiu e guardou aquele povo. A Bíblia diz que ele viu e se colocou entre o exército de Faraó e os hebreus. Deus, Ele vê tudo, irmãos. Como eu disse anteriormente, o quadro pode parecer desfavorável, pode nos parecer que nada está acontecendo, mas Deus, Ele está agindo. Às vezes Deus fica em silêncio, não é? E a gente fica, meu Deus, o Senhor não fala. O silêncio de Deus não representa a sua ausência. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Está presente no meio da igreja. Vai mais um pouquinho à frente no capítulo 6. Diz assim, verso 1: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, graças a Deus, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate
e Gesem mandaram dizer-me: vem aqui, Neemias, vamos nos encontrar nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Olha a resposta de Neemias. Enviei-lhe, diz Neemias, mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, nada deve desviar os nossos olhos daquilo que Deus tem para mim e para você. Nada deve desviar os olhares da igreja. Nada. Por quê? Porque a obra que Deus tem na minha e na sua vida, a obra que Ele tem em realizar na nossa igreja, a obra que Ele tem em realizar na nossa família, ela é grande. E nós não podemos perder tempo com as coisas deste mundo, com aquilo que não edifica, com aquilo que não exalta a Deus, com aquilo que não nos faz crescer. Estamos fazendo uma grande obra. E Deus, a expectativa do Senhor é que nós façamos essa obra, é que nós assumamos essa obra, é que nós nos posicionemos como igreja, como família, porque torno a dizer, irmãos, a família, ela é a base da igreja, e o Senhor, Ele é o alicerce de tudo isso. Deus está sustentando tanto família como a igreja. Ele é o alicerce, Ele é a estrutura, Ele é a base da nossa casa, Ele é a base da igreja, Ele que sustenta todas essas coisas. Então nós precisamos, como fez aqui Neemias, temos que nos posicionar. O mundo chama a igreja, o mundo tenta desviar os olhos, a atenção da igreja, da família ainda mais, mas nós temos que ter no nosso coração que nós temos uma grande obra a ser realizada. Isso é um chamado, isso é um privilégio, irmãos, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não o conhecem. Nós temos uma grande obra dentro da nossa casa, e isso também precisa ficar bem marcado no nosso coração. Nós temos uma grande obra na igreja, mas nós temos uma grande obra também dentro da nossa casa. Nós temos os maridos, temos as esposas, nós temos os filhos, que é uma grande obra. Enquanto estivermos fazendo a obra, Deus estará conosco. As oposições estarão diante de nós, mas Deus estará na nossa retaguarda, nos impulsionando, nos estimulando, nos fortalecendo, nos renovando o ânimo, renovando as forças, renovando a esperança. Irmãos, as oposições, elas só vão se encerrar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Reverendo Augusto Nicodemos, ele diz: desde que Jesus pisou nessa terra, a igreja não deixou de ser perseguida. Isso pode parecer uma má notícia, mas não é. Bem-aventurados sois se por causa de mim vocês forem perseguidos. É a promessa de Jesus lá no monte. Então, devemos nos sentir abençoados, bem-aventurados, por sermos perseguidos por esse mundo, irmãos. Por andarmos na contramão desse mundo, temos que nos sentir abençoados. Porque é Deus quem nos capacita, é Ele quem favorece a igreja e a família, mesmo nós não merecendo, mas a sua graça, ela vem sobre nós, a graça do Senhor, ela vem sobre a igreja,
A graça do Senhor vem sobre a nossa família, mesmo com todos os nossos muitos pecados, falhas e erros. A graça do Senhor, ela nos cobre. E precisamos, irmãos, cuidar, portanto, da igreja e da família, porque em todas as coisas o nome do Senhor é glorificado. O verso 15, do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, eles temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Irmãos, não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, é pela vontade e pela força de Deus na nossa vida. Nós somos incapazes de fazer essa obra, mas é a graça de Deus que nos capacita a fazê-la. É a graça de Deus que nos dá força para continuar. É a graça de Deus que nos dá esperança para nós olharmos para a igreja, para nós olharmos para dentro da nossa casa, para nós olharmos para os nossos filhos. E essa esperança que é verdadeira, que é eficaz, essa esperança que é suficiente, que vem da parte de Deus, é por essa esperança que a gente consegue vislumbrar dias melhores na igreja e dentro da nossa casa. A gente olha para os nossos filhos e a gente consegue enxergar uma nova história. A gente consegue enxergar um novo caminho. Até chegar ao ponto, como disse Josué ao povo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, se cumpra na vida de cada um de nós. E torno a dizer, as oposições, elas estão aí. As oposições, elas permanecem. Elas não vão nos deixar. E não tema isso. Seja fortalecido, sim, nisso. As oposições, elas vão permanecer. E agora, só para finalizarmos, Romanos capítulo 8, é a leitura para eu terminar. Romanos capítulo 8. Uma palavra do apóstolo Paulo. E ele fala aqui, nos versos anteriores, a respeito dos sofrimentos, e ele era uma pessoa capaz para falar isso. Ele fala dos sofrimentos de hoje e da glória de amanhã. E aqui no verso 31 de Romanos 8, ele diz: o que diremos, pois, à vista de todas as coisas? E ele fala: olha, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Quem poderá se levantar contra nós, se nosso Deus, Ele cuida de nós? E ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu e você, os eleitos do Senhor. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, falando da justificação de cruz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, graças a Deus, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados ou coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe esta amada igreja. Que Deus abençoe a igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa descendência. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, e ninguém é capaz de cuidar de nós como o Senhor que sabe os nossos desafios, o Senhor que conhece a luta de cada um de nós, Pai. Senhor, continua, Pai, continua cuidando, Pai, da nossa vida. Nós reconhecemos, ó Pai, o quanto somos falhos, o quanto somos limitados, ó Deus, quanto somos. Se não for a Tua graça, Pai, nós não podemos dar um passo adiante. Somente a graça do Senhor, somente o amor do Senhor, o amor incondicional do Senhor, Pai, é capaz de nos dar força para continuarmos a nossa caminhada, Pai, perseverantes, incansáveis, ó Deus, que sejamos renovados na força do Senhor, que possamos, ó Deus, compreender que nada poderá nos separar do Teu amor, que nada, Pai, poderá, ó Deus, parar a Tua igreja. Jesus, ao dirigir-se a Paulo, ele disse: sobre esta pedra, sobre ele mesmo, disse Jesus, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Fortalece, Pai, a tua igreja. Fortalece, Pai, a tua igreja. Pai, limpa os altares da igreja na nossa nação, Pai. Purifica o altar da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, que a tua palavra, Pai, que é verdadeira, a tua palavra que é inerrante, que é suficiente, que essa palavra seja pregada, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja ensinada dos púlpitos, e tão somente a Tua palavra, a palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova, que fortalece, que revigora, é a Tua palavra, a palavra que nos levará à vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, que em tempos como temos vivido, que a igreja se levante, Pai, para orar, para buscar, para interceder, para clamar, para chorar, ó Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a Igreja Cristã Nova Vida no Jardim Alvorada. Abençoa os pastores desta casa, Pai. Abençoa o corpo diaconal, os trabalhadores, os professores, cada irmão, cada irmã, que de maneira perseverante, Pai, tem estado aqui, mesmo com todas as suas lutas. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, as ruas ao redor desta casa. Que a Tua palavra chegue a cada lar desse bairro, para que vidas sejam salvas, alcançadas, Pai, pela verdade do Evangelho, e que este bairro, Pai, seja transformado pelo poder da palavra do Senhor, Pai. Abençoa as famílias desta igreja, abençoa os maridos, as esposas, os filhos, os netos, ó Pai. Toma cada um nas Tuas mãos e faça uma grande obra, Pai. Pai, chama-os. Nós sabemos que o chamado do Senhor, ele é
irresistível. Chama, portanto, Pai, os maridos, chama as esposas, chama os filhos, ó Pai, para estarem aqui, para chegarem aqui e reconhecerem, Pai, que não há outro Deus além de Ti, que o Senhor, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos justificou e nos reconduziu à comunhão de Deus Pai. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que eu faço por esta casa, por essas famílias, e eu os abençoo, e eu faço isso em nome de Jesus, amém e amém.